A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. Este é o quinto AVA da aula dupla 10, na segunda parte da aula 20. Nós estamos quase terminando, esta aula dupla e também essa disciplina, apesar de que vocês ainda terão a aula dupla sobre apologética fraternal. Nós estamos a falar acerca de visão angolana de igreja e seita, e nessa aula dupla é uma aula dupla realmente de análise, de revisão. E eu tenho colocado alguns pontos que eu queria que você pensasse qual é a visão angolana. Nós falamos acerca de liberdade, nós falamos acerca da posição de que a pessoa não está sempre certa, então nós colocamos o ponto, seria a questão do orgulho, como aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia, e além disso, nós também entramos na questão da legalização, como um critério a ser analisado dentro da proposta da visão angolana. É um critério para se determinar o que é certo e o que é errado, o fato da legalização, ou o nosso critério é o bíblico. Agora, outro ponto a ser considerado é a questão das divisões ou cisões. Veja o que a diretora Fátima Viegas afirma, que de 1987 ao ano 2000, das 84 igrejas reconhecidas e legais, teria havido, conforme ela, que era diretora do INAR, 42 cisões. Então, quando nós ouvimos isso, nós, ou vocês, como angolanos, você pensa o quê? As cisões é um fato positivo ou um fato negativo? É óbvio que quando a diretora do INAR, Fátima Viegas, diz que tinha 84 igrejas reconhecidas ilegais e que houve cisões, do ponto de vista dela, ou seja, do governo, as cisões é algo completamente negativo, ruim. Então, criaria um ambiente ilegal, porque essas cisões, se elas não estão aceitas dentro do grupo da igreja ou da confissão religiosa, como hoje se fala, esse grupo seria um novo grupo. Então a grande pergunta é essa: as cisões são um problema negativo ou um fato histórico? Pense nisso. A igreja teve divisões, teve cisões, as divisões e cisões sempre foram negativas, elas são uma realidade histórica. O que é de fato uma divisão? Veja o caso de Paulo e Barnabé. Eles se dividiram, mas eles realmente se dividiram? Está lá na Bíblia, a realidade dele. E se você olhar na Bíblia, tem muitas realidades de divisões. Divisões que aconteceram negativamente, positivamente, divisões que trouxe consequências positivas, divisões que trouxe consequências negativas. Então, o ponto da divisão deve ser analisado não pela perspectiva cultural, mas pela perspectiva bíblica. Antes de você dizer que uma divisão foi algo do diabo ou que é errado, você tem que primeiro considerar o fator do que Deus diz, o porquê houve essa divisão. Eu, por exemplo, tenho convivido com a realidade de muitos jovens que criaram novas igrejas e que eles, às vezes, estavam numa igreja, queriam uma reforma ou uma renovação, e aí começaram a ir para o monte, buscar Deus, orar, e aí começaram a reunir outros grupos e tudo, e aí o pastor não concordou, repreendeu ele não aceitou, e aí ele acabou saindo, dizendo que o pastor estava errado, e ele então formou outra igreja, às vezes tirou membros de outras igrejas, porque aí ele estava já no monte, já criando o ministério dele, ou em algum lugar, e aí a gente vê essa realidade toda, diz quem errou, quem está errado.
Ah, o errado é só o jovem. Ah, o errado é o pastor. Ah, os dois erraram. Pense nisso, pense nessa realidade. Será que havia uma possibilidade de não acontecer isso? Ou será que isso tinha que acontecer? Veja, a cisão é um fator de determinação de que um grupo é uma seita. Você acha que esse é um critério? Ah, então nós temos mais um critério. Um critério é legalização. Quem não é legalizado é seita. Ah, quem dividiu é seita. Você acha que isso é critério? Você pode seguir desse pressuposto para utilizar como critério de seita ou de um grupo errado, um grupo que é do diabo, porque ele se dividiu. Se nós formos pensar assim, vamos ir para a história da igreja. A igreja metodista é uma divisão. A igreja protestante, todas nossas, são divisões do catolicismo. Então todos nós somos do diabo porque nós saímos do catolicismo, somos uma divisão. Né? E se a gente for entrar por esse aspecto, está todo mundo errado. O único certo é a católica. Né? Mas será que o católico está certo? Será que ter se organizado como igreja oficial do Império Romano foi a coisa certa para a igreja? Né? Então, os critérios não podem ser considerados de forma assim simples. Eles têm que ser olhados de forma histórica. Como que foi, o que foi, por que foi, né? Se é certo, se é errado. Quando um órgão oficial ou a mídia diz que igrejas estão se dividindo, isto é em si algo ruim? Será que você vai acreditar no que o mundo diz sobre a igreja, principalmente o que a mídia diz sobre a igreja? Não será que pode estar sendo usado pelo diabo para poder falar coisas erradas, criar uma mentalidade errada, criar uma imagem errada da igreja? Pense nisso. A divisão é um processo natural. Infelizmente, o homem se divide. Ele se divide e também, felizmente, ele se divide. Se você for olhar do aspecto científico, nosso crescimento é a divisão. Né? Nós nos multiplicamos. Aí a divisão não é nem o termo divisão, é multiplicação. Existem até alguns que seguem, por exemplo, o modelo de células nas igrejas, e eles não gostam de utilizar que uma célula se divide, fala que a célula se multiplica. Então, até que pronto, uma divisão é uma multiplicação. No ser humano, as células não se, elas se dividem se multiplicando. Então, o crescimento é por meio da multiplicação, ou seja, da divisão. Então, pense nisso tudo como um conceito geral para você fazer análise do que de fato é a divisão, ou se é multiplicação, porque pode ser a multiplicação e não a divisão. Agora, pode ser negativo? Pode, principalmente quando envolve contenda, iras, né, e irmãos atacando um ao outro, guerras, né, violência, aí é o negativo. A divisão como um processo de contenda é ruim, isso é um fato. Mas a divisão como um processo de multiplicação, como uma célula do corpo humano, é boa. Veja, de 2000 a 2013 encontramos um crescimento gigantesco da igreja evangélica, um crescimento menor da igreja islâmica e um decréscimo da igreja católica. Então, todo esse processo que é chamado proliferação de seitas, querendo ou não, para a igreja evangélica, foi positivo, porque houve um crescimento. Aí alguém pode dizer, mas foi um crescimento negativo, porque as pessoas não são crentes. Pode ser. É um fato a ser analisado, mas pode não ser. Né? Então, o único cuidado que tem que ter é não achar que só você está certo e todos os outros estão errados. Aí é um perigo. Porque aí você entra naquele ambiente do pensa que está de pé. Então olhe para que não caia. Nós temos casos a serem analisados, né, como de discussão do perigo da religião, como o caso da Igreja Maná, que é um caso a ser analisado. O caso dos Calopeteca, né, que era a Igreja da Luz do Mundo.
O próprio caso da Igreja Universal do Reino de Deus, especificamente com o dia do fim, mas agora com todos os escândalos que estão dentro, são casos a serem analisados. Né? E não é só porque a mídia diz que está errado, porque eu ouvi falar, não. Você tem que ter critérios, você tem que ter fatos, você tem que ter documentos para fazer as afirmações do que é errado ou no que não é errado. Veja o caso do grande momento que a gente teve esse tempo atrás, agora de outubro a dezembro de 2018, que nós estamos agora em 2020, em que igrejas foram fechadas. Né? E aí a pergunta é, por que igrejas estavam sendo fechadas? Né? E se elas foram fechadas, elas eram seitas? Porque elas estavam sendo fechadas? E realmente igrejas estavam sendo fechadas ou era apenas o local de reunião das igrejas? O que é igreja, então, de fato, do ponto de vista bíblico? É uma denominação, uma organização institucional ou são pessoas? Pense nisso. As igrejas em Angola têm se unido no sentido de buscar uma conduta de apoio ao governo. E isso nós vemos de uma forma clara. Sempre. A igreja sempre apoiou, tentou apoiar o governo, ajudar o governo, porque é a atitude do cristão. Contudo, considerando sempre os mandamentos de Deus, porque nós não podemos ir contra a Bíblia Sagrada. Veja aí mais dois casos que eu quero citar de estudo, de análise, que é o caso das igrejas de Cabinda. Parece que foram fechadas 95% delas, né, das igrejas locais. E o caso da Igreja do Bom Deus, com a prisão do reverendo Lutumba. Né? São casos a serem analisados. Ah, então agora o reverendo Lutumba, ele é uma pessoa errada porque ele foi preso. Será? Você já fez uma análise? Você já fez um estudo? Ah, não, porque está lá na internet, está na televisão, então está errado. Não, não é assim. Nós temos que ser criteriosos. Nós, principalmente que somos alunos da Logos, né? Você que é aluno da Logos, que é um estudante, que é um pastor, que é um líder de igreja, você não pode ter uma análise baseada em que você ouviu. Você tem que ter informação concreta, documentos. E, infelizmente, está faltando muito material escrito por parte da igreja. A igreja não tem produzido material para a sociedade e principalmente para a própria igreja em si, para os líderes. Né? E aí vem uma pergunta que eu faço para você ao terminar essa AVA, né? Já quase terminando também essa aula dupla. Quem que vai escrever esse material? Quem vai preencher esse espaço importante na sociedade angolana e mundial? Ah, nós não temos condição de escrever. Quem disse isso? A igreja angolana não tem o que dar para o mundo. Isso é mentira. A igreja angolana é uma igreja. Tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus e nós podemos produzir, sim, material para abençoar, inclusive falando dos nossos problemas ou dos problemas do lugar que você está. Então pense nisso. Eu sei que essa aula é uma aula de reflexão, né? Então toda uma aula dupla reflexiva, né? Não está tendo material novo, né? É um material de reflexão, de pergunta, de análise, porque daqui a pouco você também vai fazer a prova, mas o objetivo não é fazer a prova, é aprender. Se você só está estudando para fazer prova, para ter nota, para ter diploma, então você está errado. Você precisa de mais. O objetivo é crescer. Claro, eu quero ter o diploma, o certificado, né? Eu quero ter uma boa nota, isso é bom. Mas o objetivo maior não é esse. O objetivo maior é você crescer e estar mais próximo do Senhor. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.